Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Dominando a Informática. Eu sou o professor Cristiano de Souza, professor de informática para concurso, certo? Nosso intuito aqui com essas aulas é passar a informática para concurso para vocês conseguirem dominar a informática realmente. A ideia é tentar tornar o processo de aprendizado de vocês aqui na informática o mais tranquilo e suave possível, para se for o caso, você tiver que se preocupar com outras questões lá, com outras matérias, RLM, português, direito. A gente sabe que esse negócio aí vem quente e eu quero transformar a informática para concurso em algo bem tranquilo para vocês. Então, por isso que eu sempre tento nas minhas aulas fazer correção de questão, trazer assunto para vocês, de forma que eu consiga sempre criar um enlace entre essas coisas para ficar fácil ou menos traumático para vocês a informática para concurso. A gente sabe que por mais que a gente trabalhe com informática constantemente, a informática para concurso é de forma diferente, tá? Então eu quero melhorar esse aprendizado para vocês e esse é o nosso intuito aqui no canal. Perfeito? O conteúdo de hoje que nós vamos trabalhar são malwares, tá? Essa é a ideia. Quero conversar com vocês sobre esse conceito inicial, os tipos, as características e, como sempre, no final eu trago questões para vocês. Questões essas que foram tiradas de provas recentes, tá? Para quê? Qual a importância da questão, né? Como eu disse, eu passo esse conceito para você, a gente conversa sobre esse conceito e depois você vê como isso é pedido na prática, até para você poder entender e evoluir cada vez mais. Perfeito? E, como sempre peço para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Ativem aí principalmente o sino da notificação e sempre vão haver vídeos aqui. Toda semana a gente tem vídeo, toda semana a gente tem vídeo. Eu sempre tento manter uns vídeos em forma de série, ou seja, um vídeo dando seguimento para o outro, né? Esse mesmo, por exemplo, vai ser um desses. A gente está falando sobre malware, mas tem bastante coisa para falar. Esse primeiro vídeo é um assunto, certamente vai vir outro vídeo também ligado a esse assunto. Então, não deixem de se inscrever e principalmente ativar, né? Assinar não, ativar o sino das notificações. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Prestem atenção numa coisa aqui. Antes de começar, eu quero conversar com vocês aqui mesmo nessa tela de apresentação. A gente ouve falar de malware, né? E a gente tem no finalzinho aqui que é esse ware aqui, ó. Ó, eu tenho malware e tem esse ware aqui. Inicialmente, eu vou conversar com vocês sobre esse ware, perfeito? Até para a gente criar uma contextualização e ajudar você não só nesse contexto aqui, mas em outros também. Então vamos lá? Olha só. Eu quero conversar com vocês sobre esses wares da informática, tá? A gente sempre tem esses wares aí, em inúmeras palavras a gente tem, e isso acaba fazendo parte aí de um conteúdo para você estudar, entendeu? Ah, já estudou sobre malware? Já estudou sobre software? Já estudou sobre hardware? Você pega um nome mais fala assim, porra, por quê? Então esse ware que a gente tem aqui, ó, que a gente ouve falar, né? No final, dificilmente a gente ouve ele sozinho, né? A gente sempre ouve ele combinado aqui com alguma coisa no início. Ele está relacionado a produtos, sistemas, componentes ou partes computacionais, certo? Ele está relacionado a isso. Produtos, sistemas, componentes ou partes computacionais. Por que eu destaquei partes computacionais no final? Porque no momento em que a gente está lidando com a informática, a gente tem partes envolvidas. Sempre tem partes envolvidas ali. Professor, mas que partes são essas? Agora eu fiquei confuso, eu fiquei curioso. Essas partes estão no nosso dia a dia, a gente nem percebe. A primeira parte que a gente tem em contato é sempre a parte física do computador. É sempre uma parte física ligada a partes de quê? Computacionais. É a parte física. Para quem já pegou, já deve estar começando a entender o que eu quero dizer. Eu tenho também partes lógicas. Que partes lógicas são essas? Partes lógicas ligadas a partes computacionais. Tá aqui, ó, parte lógica, parte computacionais. Tenho também pessoas. Existe a parte de pessoas. Você concorda comigo que um computador, ele sem as pessoas para estar operando ali, não vai funcionar de muita coisa? A gente tem processos que funcionam sozinhos, processos autônomos, mas esses processos foram criados por pessoas, certo? E tem a parte relacionada às ameaças, que é justamente aquilo que a gente quer trabalhar e quer falar sobre hoje. A gente quer falar sobre isso aqui, ó. Sobre hoje a gente fala sobre as partes de ameaça. E por que eu estou criando essa contextualização toda para vocês, pessoal? Para vocês entenderem que esse ware que a gente tem aqui de malware,
Assim como a gente tem para partes físicas, lógicas e pessoas, eu também tenho um malware. E isso, de forma mais clara, para clarear para vocês o que eu quero dizer, é isso aqui, ó. Eu tenho o meu where da vida, né? Como a gente está falando aqui, ó. Eu tenho o meu where, que ele está combinado a uma parte física, hardware, que faz parte do meu processo computacional, de operação, de computador e assim vai. Eu tenho o meu software, que é a minha parte lógica do computador. Assim como eu tenho o peopleware, que são as pessoas envolvidas naqueles sistemas computacionais. E o objeto do que a gente vai trabalhar hoje, que são os malwares. Perfeito? Então, a importância de trazer isso aqui desse where para você olhar, que está ligado a alguma coisa, está ligado a alguma parte computacional. Então, isso te ajuda a você entender quando você lê aquilo ali de forma isolada, ou até mesmo dentro do contexto para você analisar o que é o que. Perfeito? Então, o objeto de hoje são os malwares. São programa ou código malicioso criado para prejudicar, comprometer ou obter acesso não autorizado a sistemas computacionais. Preste atenção numa coisa. Só essa definição aqui que a gente tem, só essa definição já te ajuda a identificar o que é um malware. Professor, mas claro, está na definição, eu sei, está aqui. Mas eu quero dizer que existem vários, tem inúmeros, e eles vão se enquadrar aqui dentro. No momento em que alguma coisa que você lê lá e você tiver em dúvida se é um malware ou se não é um malware, você tem que lembrar disso aqui, ó. Programa ou código malicioso criado para prejudicar, comprometer ou obter acesso não autorizado a sistemas operacionais, a sistemas computacionais. Então, falou em prejudicar, comprometer ou obter acesso não autorizado, está ligado diretamente a um malware. Perfeito? Vamos para frente. Olha aqui, ó. Malware. Categoria que engloba todos os softwares maliciosos. Todos os programas maliciosos são malware. Então presta atenção. Professor, mas olha só. Software malicioso, malware. Presta atenção. Vou fazer um rabisco aqui. Eu tenho um software, que a gente acabou de falar sobre isso. O que é um software? Software é a parte lógica do computador. E eu tenho que dentro desses softwares eu tenho um malware. Então, um malware, ele é um software. Mas que software é esse? Software bonzinho? Claro que não. Ele é um software malicioso. E toda vez que eu ouvir falar em software malicioso, esse software malicioso ele é um malware. O software malicioso pode ser definido... Enfim, malware. Beleza? Um software não malicioso, pô, isso não é, se ele é não malicioso, não é malware. Por isso que eu comecei aquela conversa com vocês a respeito de where. Se ele é malicioso, se ele é malicioso, se ele é malicioso, malware. Perfeito. Beleza? Professor, tá bom, mas que tipo de malware que eu tenho? Vírus, worm, trojan, spyware, adware, ransomware. Assim como eu tenho na cabeça inicialmente o software. Dentro de software eu tenho o malware. Dentro desse malware eu posso ter outros ware da vida. Que tá aqui, ó. Spyware, adware, ransomware. E assim vai descendo. É uma relação pai e filho. Tranquilo? Então vamos para frente. Vamos falar um pouco agora sobre cada um desses malwares. Perfeito? Um desses malwares é um vírus. Tá aqui, ó. Ele é um malware. Ele é um programa que infecta arquivos ou setores de inicialização. Guarda isso. Precisa de um hospedeiro para se espalhar. Se propaga embutindo cópias de si em outros arquivos e programas do computador onde se encontra. Isso é um vírus. Professor, mas vírus é malware? Malware é vírus? Malware é geral. Vírus é um malware, certo? Nem todo malware é um vírus. Fica esperto com isso, beleza? Lembra disso aqui, ó. Se vírus é malware, nem todo malware é vírus.
Perfeito? Vírus é malware. Nem todo malware é vírus, porque tem uma lista de malwares. Beleza? Próximo. O worm ou verme. Se replica sozinho pela rede, sem precisar de hospedeiro. Nota que pontos importantes para você resolver a questão, às vezes, é saber se ele precisa de hospedeiro, se ele não precisa, se replica sozinho, se não se replica sozinho, se tem que ser executado, se não tem que ser executado. São pontos importantes para resolver questões. Por exemplo, o vírus precisa de um hospedeiro para se espalhar. O worm se replica sozinho pela rede sem precisar de hospedeiro. Se autoenviam de computador para computador ou de rede para rede. Consome banda e recurso. Fiquem espertos com isso, tá bom? Isso é o nosso worm, é o nosso verme. Trojan é o cavalo de Troia, certo? Se disfarça de programa legítimo para enganar o usuário. Na questão sempre vai estar comentando algo desse tipo, dessas características, né? Se replica sozinho, se não replica. Se ele é um programa legítimo se ele é um programa que se passa como legítimo para enganar o usuário. Sempre vai ter esse tipo de coisa. Abre portas para invasão. Todo mundo conhece a história do cavalo de Troia, certo? Você olha para uma coisa, acha que é algo importante, acha que é um presente, mas dentro desse presente tem ali traz uma série de problemas para vocês. Então, fica atento com isso. Perfeito? Vamos para o próximo? Ó, 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 ó. Spyware. Spyware está relacionado a alguma ação, situação relacionadas dentro do sistema computacional. Um spyware vai fazer o quê? Vai te espionar. Isso é um spyware, programa espião que coleta informações do usuário. Exemplo é um keylogger ou uns outros rastreadores de navegação. Então, de novo, vou fazer aquela mesma relação aqui, ó. Eu tenho um software que nesse caso não é qualquer tipo de software, é um software malicioso. Lista de software malicioso, malware. Dentro desse malware, spyware. Está relacionado a algo que vai te espionar. Vai te espionar é um algo ruim, é um algo mal e ele é um software malicioso. Beleza? Fique esperto com essa relação, por favor. Vamos para frente. Adware. 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 Propaganda. Propaganda exibe anúncios indesejados. Cuidado com o que você vai acessar. Cuidado onde você vai, né? Na verdade, aonde você vai dentro da sua navegação. Cuidado com isso. Esse adware pode ser um adware legítimo. Você está num aplicativo, por exemplo, que você tem legítimo no seu computador, no seu telefone, até mesmo no computador, enfim. Aí você não está pagando por ele, certo? Você está usando a versão free. Aquela versão free, de repente, coloca ali anúncios, videozinhos para você ver, né? Para conquistar alguma coisa, para liberar, enfim. Esses vídeos, essas propagandas, na sua grande maioria, são legítimas. Agora, você entrou num site indevido, fique esperto, sabe do que eu estou falando, né? Você entrou num local onde você não precisa entrar, onde você não precisa estar. Começa a pular propaganda ali para você. Meu amigo, é um adware malicioso. É um adware que vai coletar informações e passar para alguém, certo? Então, ou seja, existem adware que nem sempre são maliciosos, mas a utilização dele, na sua grande maioria, é de forma maliciosa. Então, toma cuidado o que você vai acessar. Beleza? Vamos para frente. E aí, né, dentro disso tudo aí, eu tenho um keylogger, certo? Eu tenho um keylogger. Nota o seguinte, um dos slides anteriores a gente falou de spyware. E um dos exemplos de spyware que eu falei era o keylogger. Ele é um programa espião, vai no conceito de espionagem, né? Ele é um programa espião, spyware. Spyware, keylogger. Por quê? Porque ele está ali no seu computador. O que o keylogger vai fazer? Registrar tudo que o usuário digita
por meio do teclado físico. Ou seja, você está ali digitando informações no seu computador, no seu telefone, cuidado com rede abertas pela rua, spyware, keylogger, né? Vou acessar aqui uma rede qualquer que eu encontrei um Wi-Fi aberto aqui na rua e vou acessar um banco, vou acessar isso, vou acessar aquilo, informações confidenciais, enfim. Toma cuidado, é tudo um processo, tá? Tá tudo encadeado. Esse keylogger, ele captura o que você está digitando e vai mandar para aquela pessoa que fez a instalação disso no seu computador ou naquela rede, enfim. E esse cara, essa pessoa que fez essa instalação recebe um arquivo lá bacana com o seu nome, né, o que você acessou, seu e-mail, a sua senha e assim vai. Então isso é um keylogger, ele vai capturar aquilo que você digitou no seu computador barra telefone. Tranquilo? Eu tenho também o screen logger. Assim como eu tenho o keylogger que guarda aquilo que eu digito, o screen logger captura a minha tela, certo? Ah, professor, mas então se eu estiver digitando ali no teclado virtual, ele vai pegar? Vai. Ou outras coisas que ele queira pegar também, o screen logger vai pegar. Perfeito? Ó, programa espião que captura. Vou pegar maior aqui, né? Opa, deixa eu passar para cá. Fica bacana. Pronto. Programa espião que captura imagens print de tela do computador em intervalo de tempo ou em determinadas ações. Tranquilo? Isso é um screen logger. Eu tenho outros tipos de malware, né? Como eu disse no início da aula, eu quero dividir essa aula em dois. Então, inicialmente falamos sobre esses. Na próxima aula, a gente vai falar sobre outros malware, que é o ransomware, botnet, né? Que a gente tem o backdoor, a gente tem o rootkit e até a gente tem esse hijacker, certo? Então, a gente vai falar sobre isso numa outra aula. E agora, o que a gente faz? Já conhecemos alguns? Vamos para o exercício, né? Vamos praticar. Eu gosto muito de trazer exercício para vocês, porque eu acredito que dentro de uma questão a gente fala sobre mais assuntos, né? E o principal, você vê tudo aquilo que a gente falou agora naquela teoria, que às vezes é, meu Deus, essa teoria, que falatório, tanto que eu trouxe informações curtas, justamente para sermos mais ágeis, né? Não ficar tão cansativo. Na questão a gente consegue melhorar isso. Então vamos lá, olha só. Uma questão recente, 2025, diz o seguinte: análise as alternativas e assinale aqui, né, a alternativa que apresenta o nome de um malware. Opa, o professor acabou de me explicar um malware. Que malware é esse? É um malware responsável por enviar anúncios indesejados ao usuário, geralmente exibindo anúncios piscantes ou janelas pop-up quando você executa determinada ação e que são instalados em troca de outro serviço, como o direito de usar um programa sem pagar por isso. Falamos sobre isso. E aí? Ele é um malware sem arquivo? Ele é um adware? Ele é um spyware? Ele é um cavalo de Troia? Anúncios indesejados. Falou disso, meu amigo adware. Falou de anúncios indesejados? Adware. Falou de anúncios indesejados? Adware. Perfeito? Então, toma cuidado que ele fez uma descrição aqui bem interessante. Tudo aquilo que a gente conversou. Professor, olha bem aqui, ó. Vou voltar aqui bem calmamente. Analise alternativas e assinale a que apresenta um malware responsável por enviar anúncios indesejados ao usuário, geralmente exibindo anúncios piscantes ou janelas pop-up quando você executa determinada ação e que são instalados em troca de outros serviços, como o direito de usar um programa sem pagar por isso. Deixa eu melhorar essa explicação para você não generalizar. Você foi na internet, baixou alguma coisa, ou está procurando lá um arquivo para baixar. E aí você clica para baixar aquele programa. Antes mesmo de você achar o botão de download, tem um monte assim, de download, baixa aqui, não sei o quê. Uma série de coisas que você não realmente não é o link para você baixar aquilo que você quer, certo? Aí você clicou ali, tem uma chance enorme de um daqueles cliques que você deu ser um adware malicioso, que vai instalar e fazer todo esse processo. Professor, mas até mesmo no telefone, preste atenção. Você vai baixar, vamos levar agora para o telefone. Saímos do computador. No cenário do computador é você buscando alguma coisa na internet lá, sem licença, enfim.
Vamos agora para dentro do telefone celular. Você clicou, foi na loja do seu telefone, na loja de aplicativos, baixou aquele aplicativo, está usando ele no seu telefone, veio pela loja, a chance de você ter um adware malicioso ali é nula, para quase nula. Não vou dizer 100%, porque na internet, na informática nada é 100%. Mas a chance de aquele ser malicioso é pequeno, entendeu? Por quê? Porque você está vindo de um canal confiável. E as lojas não vão deixar você sair baixando qualquer coisa, até porque ela pede para que você baixe dessa loja para ser confiável. Então, resumindo, veio do telefone ali de forma que você está baixando na sua loja, a chance de ser um adware malicioso é pouca. Veio da internet, você clicando em qualquer coisa, acessando qualquer lugar, baixando qualquer coisa, a chance de ser um adware malicioso é enorme. Perfeito? Zero. 100% de chance, né, de ser malicioso, 100% de chance de não ser malicioso. Na informática você não consegue 100%. Perfeito? Mas fica atento. Vamos para frente. Questão de número 2. Dentro do tema de segurança da informação, considere que um servidor municipal recebe um e-mail suspeito com um link para baixar um arquivo executável. Para reduzir a probabilidade de infecção por vírus, no caso ali, ou malware, a melhor prática é. Então preste atenção, certo? Você recebeu, esse servidor municipal recebeu na sua caixa de e-mail um arquivo. Vamos imaginar, né? Em nenhum momento aqui nessa questão disse que ele recebeu de fonte confiável, nada disso. Então você não vai extrapolar a questão. Mas se for confiável e se não for, não extrapola. Olha para a questão, não discute com ela. Está dizendo o seguinte: dentro do tema de segurança da informação, considere que um servidor municipal recebe um e-mail suspeito com um link para baixar um arquivo executável. Ponto. Só aqui já é motivo para você não baixar esse arquivo e não fazer nada. Certo? Só aqui já é suficiente para isso. Ele te pergunta, para reduzir a probabilidade, acabei de falar, 100% não temos nunca. Probabilidade de infecção por vírus, a melhor prática é o quê? Então vamos lá. Nunca executar ou fazer download de um arquivo de remetente desconhecido, verificando antes a legitimidade e utilizando um antivírus atualizado. Essa seria a melhor prática. Desabilitar a verificação ou antivírus, pois gera atraso no sistema. Ser curioso, brincadeira. De toda forma, está aqui, ó. Abrir o arquivo em outro computador fora da rede para minimizar o impacto. Ou ignorar as configurações de fireware e confiar inteiramente no roteador de internet. Meu amigo, tá aqui, ó. Nunca executar, perdão. Nunca executar, deixa eu mudar aqui, acabou de barrando, perdão. Nunca executar ou fazer download de arquivo de remetente desconhecido, verificando antes a legitimidade e utilizando um antivírus atualizado. Então, gabarito letra A. É isso que precisa fazer. Beleza? Show de bola? Vamos embora, vamos para frente. Questão de número 3. Qual dos seguintes arquivos é mais provável que contenha um arquivo? Mais provável que contenha um vírus. Quais dos seguintes arquivos é mais provável que contenha um vírus? De novo, vou repetir. Qual dos seguintes arquivos é mais provável que contenha um vírus? Um documento de texto? Um arquivo de imagem? Um programa no formato exe baixado de um site desconhecido? Já falamos isso aqui. Então, não vou nem para D. Ó, letra C. Um programa no formato exe. O que é um exe? Um exe é um programa executável. Você vai clicar e vai iniciar uma execução dentro do seu computador. Então a resposta é a letra C. Um programa no formato exe baixado de um site desconhecido. Perfeito? E aí, preste atenção, olha aqui. Vou tentar encadear isso com vocês na questão de número 1, se eu não me engano. Você foi a um site, baixou, você acessou um site lá, digitou, vai lá no seu computador, digitou, e acessou um determinado site. Esse site abriu para você, abriu lá no seu navegador, abriu esse site. Aí sabe o que você faz? Você vai lá e baixa esse arquivo. Tá lá um botão grandão. Você vai e baixa um arquivo. Você conhece o site? Não. Esse site é desconhecido? Sim. Você baixa isso. Esse exe, esse executável que vai vir aqui, traz um vírus. E um desses vírus, né, na verdade, ele traz um vírus
ele traz também um malware, e um desses malware é aquilo que a gente acabou de falar. Você vai levar junto um hardware de brinde. Algo que vai ficar monitorando o seu computador. Algo que vai ficar jogando propagandas para você. Então, fica esperto. Notem como uma coisa está ligada à outra. Perfeito? Então, resumindo, de forma geral, não baixa nada de site desconhecido. Não executa nada de site desconhecido. Assim como na questão anterior aqui, ó. Receber um e-mail desconhecido, nunca executa ou faça esse download. A segurança da informação, pessoal, também depende da gente enquanto usuário. Perfeito? E no momento em que você. Vou voltar aqui na questão, só para você entender, olha só. Por que eu brinquei aqui na questão, na opção C, a respeito do curioso, né? Ser curioso. Você vai abrir o arquivo em outro computador. Se você fizer isso aqui, ó, você está levando em consideração a sua curiosidade para saber o que, que tem ali, que foi aquilo que você recebeu, e aí você sai do raciocínio normal, quando eu digo raciocínio normal, de segurança, certo? Para quê? Porque se você, quando você pensa dessa forma aqui, você não consegue acertar a questão. Porque você tem que pensar de forma que seja seguro. Você tem que pensar em segurança, de forma segura. Perfeito? Vamos aqui para a letra não, perdão, para o número 4. O que diz o número 4? Os malwares são programas maliciosos. Onde você lê programa, você também pode entender que é um software malicioso, certo? Não é a mesma coisa. Falou programa, falou software, mesma coisa. Vai aprendendo, guardando as informações aí, os termos, né? Para você não dar mole. Falou programa, falou software. Aqui, ó, software, pronto. Cujo objetivo é roubar as informações ou contaminar os computadores. O malware espião que monitora as atividades de um sistema e envia as informações coletadas para invasores, ele é um worm, ele é um adware, ele é um spyware, é um trojan ou é um boot? Spyware é um espião. Beleza? Quem é o espião que vai fazer isso para você? É o ISM, é o spyware. Perfeito? Tranquilo? Então vamos para frente. Questão número 5. É um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. Ponto. É um conjunto de programas. Nota que quando eu estava na explicação dos slides lá, eu disse para você que são termos que vai fazer diferenciar entre o que é um vírus, entre o que é o trojan, entre o que é um spyware, são esses termos. Todos eles são malware, perfeito? Todo mundo ali é malware, mas são os termos que vai fazer você saber quem é quem. Nesse caso, ele está dizendo que é um conjunto, tá bom? Então, está dizendo que é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de um código malicioso no computador comprometido. Beleza. O conjunto de programas e técnicas fornecido por esse malware, ou seja, ele vai começar a dizer agora para você, daquele conjunto de técnicas desse malware, pode ser usado para remover evidências em arquivos de log, arquivo de registro, ações de um sistema. Que conjunto de programas faz isso? Ele instala códigos maliciosos, ele vai esconder atividades barra informações, ele vai mapear potenciais vulnerabilidades em outros computadores, ele vai capturar informações da rede do computador pela interceptação de tráfego. Quem faz isso? É um rootkit. Presta bem atenção. Rootkit. Conjunto de programas. Desculpa, pessoal, meu resfriado tá meio ruim ainda. Ele é um rootkit. Conjunto de programas. Rootkit. Kit. Pegou? Conjunto de programas. Rootkit. Não é ransomware, não é trojan, não é backdoor, também não é spyware. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, de novo,
Sempre falo isso em todas as aulas, tem que falar nessa. Você tem que saber fazer questão, tá bom? Você tem que saber fazer questão. Aqui está dizendo o seguinte, que esse conjunto de programas ele instala código malicioso, ou seja, exemplo, backdoor. Backdoor instala backdoor? Backdoor não instala backdoor. Então, por óbvio, não é o quê? Não é a C. Você já tira de linha, você vai raciocinando, pensando e fazendo a questão. Pô, Trojan. O Trojan é aquele cavalo de Troia, né, cara? Aquele negócio lá que falou de cavalo de Troia, que se disfarça. Tem alguma coisa aqui dizendo esse tipo? Não. Então, sai fora. Tem alguma coisa aqui relacionada à espionagem, spyware? Sai fora. Ransomware. Tem alguma coisa falando em criptografia e pedir sequestro de dados e pedir indenização, pedir resgate? Não, porque o ransomware faz isso. O ransomware vai sequestra seus dados e pede resgate. Tem alguma coisa na questão falando sobre isso? Não. Pronto. Letra D, rootkit. Tranquilo? Vamos para frente. Vamos para a última. Essa tem 6. O malware refere-se a um código ou aplicativo malicioso projetado para danificar o computador ou interromper o funcionamento normal de dispositivo. Pronto. Então, explicou o que é um malware. O malware refere-se a um código, um aplicativo. Então, até aqui está a explicação. Aí ele vai começar a dizer: quando um sistema ele é infectado por um malware, pode haver o que? Roubo de dados, perfeito. Pode haver comprometimento de senha, beleza. Pode haver instalação de outro malware e perda de informação, beleza. Isso aí, perfeito. Os cavalos de Troia, os Trojan, são um tipo de malware que se disfarça de software legítimo. Lembra que eu falei dos termos, ó, se disfarçou de software legítimo, é um Trojan. Para que ele faz isso? Para enganar os usuários e induzir a baixá-los e executá-los. Beleza, para baixá-los e executá-los. Ponto. Com base no exposto, a cenário alternativa que não descreve corretamente um cavalo de Troia. Então vamos lá, ele quer saber, ele contextualizou para você aqui algumas coisas, ele quer saber daqui de baixo o que não corresponde a um cavalo de Troia. Beleza? Um Trojan depende da ação de um usuário para ser baixado. Perfeito. Geralmente se apresenta como um aplicativo ou arquivo legítimo. Isso aí, definição correta. Essa definição do Trojan é isso. Após instalado, um Trojan pode baixar e instalar outro tipo de malware. Perfeito. Como vírus e worm. É isso aí. Perfeito. Como malwares, vírus e worm. Perfeito. Um Trojan criptografa os arquivos do dispositivo da vítima? Professor, não sei não. Esse Trojan está tão avançado, mas deixa quieto, vamos ver. O Trojan criptografa os arquivos do dispositivo da vítima e exige um pagamento de resgate para restaurar o acesso aos dados. O Trojan faz isso, é? Professor, não sei. Eu estou confuso. Pressão da prova, deixa eu pensar. Então, pensa aí, filho, tá de boa, vamos para a próxima. O Trojan pode ser usado para registrar as teclas digitadas em outros sites visitados pelo usuário. E os sites, perdão. Um Trojan, uma vez instalado, pode enviar informações confidenciais como senha e histórico de navegação para um invasor mal intencionado? Antes de eu dar a resposta certa, vou tentar explicar para vocês uma coisa. Principalmente aqui, tá? Na D e na letra E. Letra D e letra E são bem interessantes. A opção D e a opção E é bem interessante. Preste atenção, vamos com calma. Olha só. Ele está me dizendo o seguinte, que um Trojan, após ser instalado, isso aqui é uma definição correta, né? Ele pode instalar outros tipos de malware, como vírus e o worm. Só que o Trojan, ele pode fazer essas instalações. Perfeito. Só que olha aqui, ó. O Trojan pode ser usado para registrar teclas digitadas. Aí você deve estar confuso. Você vai dizer para mim assim, professor, mas isso não é um keylogger? É. Só que o Trojan, ele foi usado para instalar outros tipos de malware. Aqui, ó. O Trojan, ele vai instalar outros tipos de malware. Se o Trojan, após instalado, pode instalar outro tipo de malware,
e o keylogger é um tipo de malware, então o trojan pode ser usado para registrar as teclas digitadas e os sites visitados, pô. Porque aquele trojan foi usado para isso. Eu vou colocar um trojan para esse trojan instalar um keylogger na sua máquina. Entendeu? Se ligou na ideia? Então é isso aí. Vamos para a letra E. Uma vez instalado, o trojan pode enviar informações confidenciais, como senha e histórico de navegação para o invasor mal intencionado. É o keylogger, pô. Entendeu? A forma de encadear isso, certo? De novo, recapitulando. Veio o trojan foi responsável por instalar outro tipo de malware, e um dos malwares que ele instalou foi o keylogger. Logo, letra D e letra E também estão corretas. Então, meu amigo, realmente é a letra C. Porque isso aqui é definição de quem? É definição desse cara aqui, ó, ransomware. Essa definição que a gente tem no número 6 é definição de ransomware. Isso aqui, ó, um trojan criptografa, não. Quem criptografa isso aqui é um ransomware. É esse cara quem faz, desculpem a minha letra que está apertado, é um ransomware. Quem criptografa os arquivos do dispositivo da vítima e exige um pagamento de resgate é um ransomware. Então, gabarito letra C. Essa não é a definição de um trojan. Essa é a definição de um ransomware. Pessoal, é isso. Teremos uma próxima aula também sobre esse assunto, tá? Vou tentar falar sobre isso. Vou tentar não, vou falar sobre isso novamente. Beleza? Que é um assunto muito importante e vou tentar sempre fazer essa relação para vocês entenderem essa ideia de spy. Por isso que eu iniciei como usuário da vida, para chegar até aqui, mostrar para você entender que um trojan, ele é um malware, e assim vai, toda essa sequência encadeada para vocês. Perfeito, pessoal? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal se você não se inscreveu no início do vídeo quando eu pedi. Inscreva-se agora, por favor. Não esqueçam de dar um gostei também nos nossos vídeos e principalmente ativem o sino da notificação. Por quê? Porque dessa forma, o próximo vídeo que eu trouxer sobre mais esse assunto, você vai conseguir saber e ficar ligado aí. Beleza? Até a próxima, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.